Seja bem-vindo a mais um vídeo da aula das Lições Bíblicas Jovens do quarto trimestre das Lições Bíblicas da CPAD, Liderança na Igreja de Cristo. E neste vídeo irei falar sobre a terceira aula, que é a liderança de Moisés. Bom, o texto principal se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: O Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. O resumo da lição é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Introdução. Uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia é a de Moisés. As lições aprendidas por ele podem ser aplicadas em várias áreas da nossa vida, da vida do líder e de seus liderados. Na lição desta semana, estudaremos a respeito da liderança deste importante personagem do Antigo Testamento. No primeiro tópico, faremos uma reflexão a respeito do período de preparo a que Moisés foi submetido e como este treinamento contribuiu para o sucesso de sua liderança. Veremos como se deu o seu chamado divino. E no terceiro, estudaremos a respeito da importância de se delegar tarefas. O primeiro tópico é o preparo de Moisés. Todo líder tem que passar por um preparo. Deus dá um chamado, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, quando chama alguém, Ele coloca aquela pessoa num determinado lugar para ela se preparar. E Moisés, ele passou por 3 períodos. Primeiro, o preparo. Depois, ele começou a cumprir o seu chamado. Começou a aprender e depois começou a exercer. E durante esse período onde ele estava aprendendo, ele passou pela sua família, pelo palácio e, por último, o deserto. Antes mesmo de alguém começar o seu chamado, Deus já está o preparando para o chamado a qual Deus te chamou. É muito verdade que quando nós começamos um chamado com Deus, uma intimidade maior com Deus, começamos a notar coisas que na nossa vida já há muito tempo já está presente. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre gostei de contar histórias. Desde criança contava histórias sozinho, no grupo da família, contava para meus amigos, sempre gostei de contar histórias. E hoje em dia eu prego contando história e deixando os aprendizados para a igreja de Deus. Então, desde a minha infância, eu já tenho essa facilidade em contar histórias. Olha como Deus trabalha. Ele coloca facilidades, ele coloca dons e talentos para te mostrar qual é o seu chamado. Então, saiba que quando Deus te chamar ou quando Deus chama alguém, Ele não vai colocar essa pessoa numa determinada posição sem antes preparar essa pessoa, sem antes preparar a pessoa para que ela venha estar capaz de exercer aquilo que Deus tem para ela. E Deus faz tudo perfeito, assim como fez com Moisés. Na família dele, onde ele cresceu, ele aprendeu os costumes judeus. Ele aprendeu os costumes e os princípios da sua família. Enquanto ele estava junto com a sua família, foi gerado nele a essência. Depois ele foi colocado no palácio, onde ele cresceu, se fortaleceu, amadureceu. E terceiro e último, ele foi para o deserto, aonde Deus aqui começa com ele o seu chamado, oficialmente. Não é que Deus não tinha começado antes, mas no deserto é onde marca o encontro com Deus. É ali que começa o plano. Deus já vai te preparando, mas tem um determinado período onde Deus começa realmente a sua história, começa a colocar em prática o que você aprendeu. Então a primeira coisa que nós vemos é que Deus que chama, Deus quem escolhe, é Ele quem chama a pessoa. Segundo, Ele começa a preparar. E por que Ele chamou a Moisés? Para libertar o seu povo do Egito. E Moisés, quando foi chamado, começou a duvidar, começou a dar muitas e muitas desculpas para o Senhor, porque ele não era capaz de fazer aquilo. Porém, o Senhor não olha para a sua capacidade, sim se você quer exercer aquilo
ou não, porque o próprio Senhor é quem nos capacita. Então Moisés começa a dar desculpas, porém o Senhor vai em meu nome. E aí Moisés pergunta, porque lá na época tinha muitos deuses, e cada um se apresentava com o seu nome. E quando ele foi perguntar, Deus disse, eu sou. O que significa eu sou? Eu sou o que você precisar. Eu sou comida, alimento no deserto. Eu sou água no deserto. Eu sou o que você precisar no meio do caminho, no seu percurso. O grande eu sou. Recebe essa palavra. Então agora vemos que Moisés foi preparado. Depois agora inicia o seu chamado. Agora vamos ver o chamado de Moisés. O sogro de Moisés dá um alerta para ele, porque Moisés estava sobrecarregado. Nós vemos que Moisés estava fazendo tudo sozinho, e aí o seu sogro aconselha ele, olha, você está muito sobrecarregado, chame anciões para que te direcione, para que te ajude. O que aprendemos com isso? Que por mais que o Senhor te chamou, Ele nunca vai te deixar sozinho. Sempre vai ter pessoas que Deus colocará para te auxiliar no seu chamado. E o aprendizado que temos com Moisés também é que Moisés ele aprendeu a ouvir. Moisés escutou o conselho do seu sogro e fez aquilo. Ele escutou e fez. Então, um bom líder ele tem que escutar tanto os seus liderados quanto os outros por fora que aconselham a ele. Então, aprenda a escutar. E nós aprendemos que nenhum líder é eterno. Nós somos passageiros nessa terra. É por isso que nós devemos deixar um legado, construir um legado, deixar o nosso legado para outras pessoas dar continuidade. Até porque nada é por nós. Tudo é pelo reino. Tudo é para Deus, com Deus e por Deus. Tudo é para Ele. Não tem nada a ver conosco, e sim com o reino de Deus. Então, bom, foi isso. Esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você gostou, te peço, deixe algum comentário, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus jovens. Se você está estudando essa lição, mande para os jovens, mande para os seus amigos, para que eles vejam essa aula. É um pequeno resuminho para que a gente venha tirar o centro, né? O que mais de importante nós aprendemos com as lições. Deixando bem claro que eu não sou professor de teologia, nunca estudei teologia a fundo e tudo mais. Porém, o que eu sei, o pouquinho que eu sei, eu tento passar para outras pessoas aquilo que eu aprendi nesse pouco período de relacionamento, esse pouco período de intimidade, profundidade que eu venho tentando a ter com o Senhor, esse pequeno período em que o Senhor começou algo na minha vida, eu tento pegar os meus aprendizados e passar para outras pessoas, até mesmo os meus erros, para que outras pessoas não cometam também. Então, se você gostou, não deixe de comentar, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhe para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas e o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe.